Oi, galera. Como eu prometi, primeiro encontro musical, foi feita uma campanha na internet lindíssima, maravilhosa. Estamos aqui com Henrique do Alibe, grande compositor musical do Maranhão, musicista, compositor, cantor e arranjador. Sou Eduardo Lago e estou aqui para entrevistá-lo e conhecer um pouco mais sobre a sua vida. Henrique, como é que a música começou a fazer parte da sua vida? Oi, Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. Bem, Eduardo, aos 3 anos de idade eu comecei a despertar na música. O primeiro elemento musical que fez parte da minha vida foi o ritmo. Eu, muito pequeno, já fazia ritmo de samba, onde eu tive muita influência musical na vida dos dois lados, tanto no lado clássico como no lado popular. No lado clássico, a minha madrinha e prima, Zezé Cassas, pianista, grande pianista, que a gente tinha muito convívio, eu escutava muito. E o meu irmão mais velho, Antoninho, que tocava música popular. Então, eu sempre gostei do ritmo. Eu já acompanhava ele pegando balde de roupa e fazia samba, né? Acompanhando ele, e pedia sempre para papai uma bateria. Eu queria ser baterista, não queria ser pianista. Mas aí, com a história de vizinho, que você sabe que naquela época a gente se preocupava muito em não incomodar vizinho, eu tive de migrar para o piano. E com 5 anos de idade eu já tocava piano, todas as músicas que meu irmão tocava. Com 5 anos eu comecei a tocar piano. Bom, e com qual idade você começou a tocar profissionalmente? Bom, com 15 anos eu participei de um festival de música chamado Festival de Verão da antiga TV Ribamar, né, que hoje é a TV Cidade, que é a Record, que era do grupo Vieira da Silva, né? E eu e Marco, com a música Alcântara, ficamos em 3º lugar, e aquilo ali foi uma vitrine para que eu fosse sido conhecido pelos artistas, que eu tive contato com muitos, inclusive eu conheci Roberto Risse lá. O Roberto tem a mesma idade minha, nasceu no mesmo mês que eu nasci, em maio, eu sou de 14 de maio, era dia 20, e essa amizade perdura até hoje. E conheci vários, inclusive o ganhador, que é Gabriel Meloni, que no ano seguinte eu comecei a tocar profissionalmente com ele. E como foi a sua experiência com festivais de música, como participante e como produtor? Bem, como eu falei, eu comecei nesse festival de verão, participando acompanhando meu irmão, né? E na mesma época eu já estudava no Dom Bosco, Colégio Dom Bosco, que o pessoal de lá, Elizabeth, Séries e Dona Maria Isabel, elas eram pessoas que faziam muito gosto com a música, né? E incentivava muito os alunos nos festivais. Então, eu participei como cantor naquela época e cheguei a ficar em 2º lugar, ganhar em 1º lugar, e assim foi. Aí participei também de Festival do Mengue, Festival de Santa Teresa, do Marista, e assim foi, né? Sempre participando como integrante do festival. E produzir, eu tive o privilégio de produzir o Canta Nordeste, Rede Globo Nordeste, né? Juntamente com Edinho Bastos, que foi um grande parceiro durante a minha vida musical, que eu conheci em 83, desde então a gente começou a trabalhar e a gente produziu o Canta Nordeste 94, 95, que até teve uma música que ficou com muito sucesso, ganhou um desses 2 festivais, o Radinho, de César Nascimento. E também em 2005 eu produzi o festival do Dom Bosco, que até então eu fui integrante no passado, e foi um privilégio
eu fazer o trabalho que Nonato, o maestro Nonato fazia, e ele foi o grande homenageado desse festival de 2005, que eu fui diretor musical. Bom, e em torno de quantos CDs você produziu? E quais foram os artistas que contribuíram com a sua produção, na sua produção? Bom, eu comecei a produzir em 1990. Ainda peguei os vinis, né? Foram 22 vinis. E em cerca de mais de 300 CDs eu produzi durante a minha carreira. Artistas que eu trabalhei, Gabriel Meloni, que eu já falei que foi o primeiro, né? Gabriel Cláudio Pinheiro, Papete, Beto Pereira, Ale Muniz, Rosa Reis, fiz o último CD do Boi de Leonardo, até então fiz Cláudio Lima, Orquestra de Tambores Queruso, fiz os 2 CDs do Coral São João, que é um coral assim do meu coração, que eu tive o privilégio de produzir. Fiz também um CD do coral de Leonardo, que é chamado Léo Bota, que ele homenageou o Padre Jossi. Eu tive o privilégio de ser chamado para produzir. E assim foi a minha carreira. Você é formado em publicidade e propaganda, certo? Sim. Como é que foi sua experiência durante a sua vida produzindo jingles e trilhas para documentários? Bom, eu comecei antes, eu me formei em 2001, mas eu já vinha fazendo jingles desde a década de 90. Eu produzi em cerca de mais de 5.000 jingles durante a minha vida. Trilhas eu não tenho nem ideia de quantas, porque só falando de uma campanha para prefeito, que eu atendi 38 prefeituras, só numa campanha eu acho que eu bati o recorde, talvez no Brasil, no Maranhão. Gravei 580 jingles numa campanha. Então, eu tenho uma experiência muito grande com isso. E, fora isso, trilhas para documentários. Eu fiz vários documentários para Vale, Alumar. E também trilhas para políticas, né? Trabalhei a campanha de 2010 com Duda Mendonça. Fui convidado por Duda Mendonça para fazer a campanha de Rosiana, onde eu tive o privilégio de fazer todas as trilhas e a maioria dos jingles para essa campanha. E assim foi, muitos documentários. Dona Zelinda, ela fez um documentário da culinária maranhense, da cultura. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela. Foi muito bacana, porque eu usei os ritmos maranhenses para brindar, né, esse folclore tão bonito da nossa terra e da nossa música. Em 2015, aconteceu uma fatalidade em sua vida, né? Que foi a perda total da sua visão. Como foi a sua adaptação e reinvenção musical, Henrique? Bom, Eduardo, foi terrível, porque além da depressão que eu tive muito grande, né? Que eu quase morri, eu desaprendi a tocar. Não conseguia mais tocar meu teclado porque eu não tinha campo visual. Então eu tive de desenvolver uma maneira de tocar. Eu voltei a tocar rapidamente o violão, porque o violão não necessita de visão, então foi um instrumento que me ajudou muito. Que eu compus o meu primeiro CD gospel depois dessa experiência de perda de visão. Eu fiz o Divina Luz, que está no meu canal no YouTube. Só para você ter uma ideia, eu levava o quê? Uma semana para produzir um CD. Esse CD, eu demorei 1 ano e 4 meses para fazer ele, porque eu tive de reaprender tudo de novo, né? Inclusive produzir. Aí, quando eu era um cara que fazia um contrabaixo no teclado com muita facilidade. Eu chorava, né, na hora de produzir, porque eu não conseguia fazer o baixo com a facilidade que eu tinha. Então, eu tive de reinventar uma maneira, me guiando pelas teclas pretas do piano, que hoje é muito interessante se as pessoas observarem. O tempo todo eu fico deslizando pelas teclas pretas para poder tocar. Mas foi uma experiência que só veio me engrandecer como ser humano, né? Em saber que eu continuo sendo útil, mesmo cego,
e tirar esse paradigma de que o cego é pedinte, o cego é competente como qualquer outra pessoa, capaz de fazer qualquer coisa e integrar uma sociedade. Atualmente, quais os projetos musicais que você tem feito e publicado no seu canal do YouTube, já que você começou a falar do YouTube? Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Henrique do Alibe Canções, que depois que eu fiquei cego, as pessoas não quiseram mais tocar comigo, eu não tive mais oportunidade, infelizmente. Isso é triste falar, mas foi. Por causa da discriminação, infelizmente a gente sofre. E eu me voltei a produzir as minhas coisas que eu já tinha, meus instrumentais, minhas criações. Então eu já tenho em torno de uns 10 trabalhos no YouTube e participações, né? Que eu participei de um show muito bacana, financiado pela Vale, com a minha prima Sandra, do Alibe. Foi um CD que ela homenageia os artistas maranhenses, né? Que foi Morada do Sol, o nome do CD, e depois eu fiz um CD no estúdio Kadosh de Renato Serra com ela, que foi numa tarde só a gente gravou, para você ver como é que eu consegui recuperar toda a minha musicalidade, entendeu? A parte de produção eu comecei a produzir num celular. Hoje eu produzo num iPhone com o GarageBand, né? Eu ligo o teclado e eu pude fazer toda essa produção através de um celular. E o trabalho mais atual que eu tenho no meu canal é o projeto Encontro Musical. Se encontra no meu canal Henrique do Alibe Canções no YouTube. Muito bacana, mas eu também tive a oportunidade de participar do projeto de Tutuca, né? O Jazz Blues, aqui em São Luís, depois que eu perdi a visão, que foi muito bom essa participação, que eu pude mostrar para as pessoas que eu ainda estou vivo e ainda estou atuante na música. E assim foi. Bom, além dessa trajetória musical, depois que você perdeu a visão, eu soube que você desenvolveu um projeto culinário. E eu gostaria de saber como é o nome desse projeto e me fala um pouco mais a respeito dele. Bom, dizendo meus filhos, né, que depois que eu perdi a visão, eu já cozinhava, eu passei a cozinhar melhor. Então, preocupado com essa coisa que o cego não é capaz, eu desenvolvi um projeto chamado Cozinha no Escuro, que infelizmente não foi para frente. Eu só fiz duas receitas, porque necessita de produção. Aí meus 2 amigos fizeram a produção para mim, filmando, né? E eu fiz uma receita de risoto de frango e outra de bolo de trigo. Infelizmente não foi para frente. E as trilhas que tem de fundo são todas minhas. Infelizmente não foi para frente. Mas está no YouTube. É um projeto assim muito bacana, onde eu ensino a culinária para que o cego possa cozinhar com medidas de segurança, para que ele não sofra nenhum tipo de acidente. É um projeto muito legal. Poxa, que bom. E para finalizar, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão começando na música e também para o poder público? Bom, Eduardo, antes de mais nada, quero agradecer você ter feito essa entrevista, que vai para o nosso amigo lá em São Paulo, Marulinho. Me fez esse convite e você está sendo assim, um intermediário. Lhe agradeço muito. O que eu posso dizer para as pessoas que estão começando na música, para que elas sempre trilhem o caminho da humildade. Por mais que elas sejam boas, por mais que elas tenham conhecimento, sejam bons músicos, bons cantores, nunca sejam soberbos. E sempre olhe as pessoas que estão ao seu redor, valorize o profissional que está do seu lado, sempre o enxergue pelo valor que ele tem e procure trilhar sem pisar nos outros, valorizando sempre o seu trabalho e o trabalho dos outros. E o poder público, eu digo que precisa enxergar mais as pessoas com deficiência que fazem parte da nossa cultura, que acidentalmente possam ter acontecido algo que elas tenham se modificado, como eu, que com 49 anos perdi a visão e não tive mais oportunidade de trabalhar.
Quando eu perdi a visão, eu estava na Assembleia sendo editor, Assembleia Legislativa, TV Assembleia sendo editor de áudio, que era um emprego que eu gostava muito, e de repente perdi a visão e não pude mais trabalhar porque não tinha acessibilidade lá, e eu gostava muito e tive de me aposentar, infelizmente. Hoje eu me encontro nessa situação, não tenho oportunidade de trabalho, e eu digo ao poder público, enxergue mais essas pessoas, preparem mais as suas repartições, o mercado turístico, o mercado de música, para receber essas pessoas que, mesmo com deficiência, mas são capazes de integrar a nossa sociedade. E aqui eu deixo meu agradecimento e um abraço a todos. Obrigado, Henrique.